No mês passado, Vladimir Putin propôs um plano para o fim da guerra. Pela primeira vez, comunicou que a Ucrânia tinha que se retirar de 4 regiões orientais parcialmente ocupadas por forças russas, como condição para negociações de paz. Sob seus termos, imediatamente rejeitados por Kiev e seus aliados americanos e europeus, a Ucrânia também teria que descartar a possibilidade de se juntar à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Durante uma cúpula econômica e política na capital do Cazaquistão, Astana, da Organização de Cooperação de Xangai, um clube lançado em 2001 pela Rússia, China e países da Ásia Central, e que agora inclui Índia, Irã e Paquistão, que ocorreu entre 3 e 4 de julho, Putin disse que a Rússia não declarará o fim dos combates antes que a Ucrânia concorde em tomar medidas irreversíveis exigidas por Moscou, sendo as que eu destaquei na abertura desta análise. Segundo Putin, abre aspas, um cessar-fogo sem chegar a tais acordos é impossível, fecha aspas. E o mandatário também descartou uma retomada das negociações com os Estados Unidos sobre estabilidade estratégica até depois da eleição que deve acontecer em 5 de novembro deste ano, destacando que a Rússia deve primeiro estender os humores e preferências da futura administração americana. Durante uma reunião em Madrid do Conselho Europeu de Relações Exteriores, o chefe de política externa da União Europeia, Joseph Borrell, lançou algumas perguntas retóricas e também algumas posições da guerra. Disse que seria muito difícil continuar armando a Ucrânia sem apoio dos Estados Unidos. E os europeus conseguirão continuar apoiando a Ucrânia militarmente, mesmo que os Estados Unidos não façam? É certamente difícil, mas não impossível. Não há vontade política? Tenho minhas dúvidas. Foi o que questionou Joseph Borrell. A guerra na Ucrânia está em seu 3º ano e todos aqueles que tentaram propor uma solução falharam. Por exemplo, em 2022, um acordo intermediado pela Turquia estava muito próximo de acontecer. Um pessoal russo e ucraniano havia feito uma viagem secreta até Istambul para abrir as discussões. No entanto, o então primeiro-ministro britânico Boris Johnson entrou em cena e convenceu Zelensky a não aceitar nenhuma proposta e para manter o conflito até o fim com o apoio ocidental. E foi o que aconteceu de fato. O mais estranho foi a falta de motivação ou provocação de Joe Biden para tentar se sentar à mesa de negociação com Moscou e buscar uma solução que atenda à Ucrânia. Foi então que, em maio de 2023, mesmo fora da presidência americana, Donald Trump emitiu as suas primeiras fortes declarações sobre a guerra, dizendo que resolveria a guerra entre Ucrânia e Rússia em até um dia. Na época, Trump analisou a guerra com muitas pessoas perdendo suas vidas, dizendo que russos e ucranianos estão morrendo. Quero que parem de morrer e farei isso em 24 horas. Trump fez essa declaração, dizendo que aconteceria depois de se encontrar com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o presidente russo Vladimir Putin. E ele continua repetindo a afirmação na atual campanha eleitoral. Durante o debate da semana passada, com o presidente Joe Biden, Trump afirmou que se tivesse um presidente de verdade, a guerra jamais teria acontecido. Abre aspas para Trump. Se tivéssemos um presidente de verdade, um presidente que soubesse, que fosse respeitado por Putin, ele nunca teria invadido a Ucrânia. Fecha aspas. O diretor de comunicações da campanha de Trump, Stephen Chang, disse na terça-feira, 2 de julho, que uma das principais prioridades em seu segundo mandato será negociar rapidamente o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. E afirmou ainda que as falas anteriores de Trump de que as nações europeias deveriam pagar mais pelos custos do conflito é importante. Essas falas passadas e presentes de Trump agradaram os ouvidos do presidente Putin. Durante a cúpula no Cazaquistão, Putin disse que a Rússia leva muito a sério as declarações de Donald Trump de que ele tem propostas para acabar rapidamente com a guerra. Quem afirma que acabaria com a guerra em um dia, certamente tem uma proposta muito boa. É exatamente isso que imagina Vladimir Putin ao considerar a possível proposta de Trump para os problemas no leste europeu. Mas quais seriam essas ações de Trump e como Putin deve agir nos próximos meses? Meus amigos, já conhecem a minha loja oficial do canal?
temos mais de 70 produtos exclusivos de alta qualidade, desde camisetas até canecas, tudo fabricado aqui no Brasil. Agradeço a todos que estão comprando, vocês ajudam a manter o Área Militar ativo no YouTube, mesmo diante das censuras. Então visite a loja umapenca.com/área-militar. Na cúpula em Astana, Putin abriu as considerações de Moscou para a proposta de Trump. Segundo ele, abre aspas, não estou familiarizado com as suas possíveis propostas sobre como ele pretende fazer isso. E essa é, claro, a questão-chave, mas não tenho dúvidas de que ele diz isso sinceramente, e nós o apoiaremos. Fecha aspas. Essa afirmação de Putin pode ter acelerado as intenções e votos dos cidadãos americanos em favor do republicano Trump. Isso porque em maio de 2024, a dívida interna pública dos Estados Unidos era de cerca de 34,55 trilhões de dólares americanos, uma ligeira queda em relação ao mês anterior. Sim, mas uma das mais elevadas na história do país após a entrada do democrata Joe Biden ao poder. Fora o apoio hemorrágico econômico e militar dos Estados Unidos para a Ucrânia, no momento em que seus cidadãos passam grandes dificuldades no poder de compra impulsionadas pelo elevado preço do combustível. Ele falou um dia depois que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse à Bloomberg TV que Trump deveria nos dizer hoje quais seriam seus planos para acabar com a guerra se ele vencesse a corrida eleitoral em novembro. Zelensky alertou que qualquer proposta deve evitar violar a soberania da Ucrânia. Putin disse a repórteres que viu parte do debate eleitoral da semana passada entre Trump e Joe Biden, mas se recusou a comentar sobre essa questão. O presidente Biden está enfrentando uma pressão enorme para abandonar sua candidatura após críticas ao seu péssimo desempenho. Trump não explicou como ele acredita que colocará fim à guerra que está agora em seu terceiro ano. Mas há informações interessantes vazadas por pessoal ligado a Trump, que o ex-presidente está considerando um acordo com a Rússia, sob o qual a OTAN se comprometeria a não se expandir para o leste, incluindo Ucrânia e Geórgia. No entanto, isso já foi prometido no passado pelo alto escalão da Casa Branca durante os momentos finais da Guerra Fria. E como visto, a OTAN expandiu grosseiramente até as últimas fronteiras norte da Europa com a Rússia. Restam agora as fronteiras mais ao extremo leste europeu, incluindo Ucrânia e Geórgia. Após o Área Militar sofrer penalizações por apresentar análises sobre geopolítica, e isso impactou no engajamento do canal e agora poucas pessoas recebem o nosso conteúdo, eu criei o canal Analytics, que já ultrapassou a marca de 11 mil inscritos. Então conto com a sua ajuda, se inscreva e ative as notificações.